Só há uma única habilidade, uma única ação que está te mantendo na sua situação atual, que está te impedindo de evoluir intelectualmente, financeiramente, profissionalmente, socialmente e entre outras habilidades e áreas da sua vida. E eu quero compartilhar um conceito extremamente simples, portanto, que não nos é ensinado na escola, e que, inclusive, normalmente isso é morto dentro de nós. Antes de mais nada, eu peço que, se você é um procrastinador, uma pessoa que não consegue produzir o quanto gostaria, você senta na frente do computador, seja para estudar, para trabalhar, enfim, você define o que vai fazer no dia, mas chega 20, 21 horas e você não fez absolutamente nada. Eu recomendo que você conheça o sistema Cronos, tá aí o link na descrição. O único sistema que tirou um TDAH severo da inércia, que fez ele começar a produzir em horas o que ele demoraria para produzir em semanas. Então tá aí o link na descrição, caso queira conhecer. E sem mais delongas, vamos ao que interessa nesse vídeo, que é uma parada que, pô, de verdade, irmão, você pode ter as habilidades que seja, sem isso você não vai avançar. E o que eu estou falando? É isso que difere justamente o cara que ele progride rápido e um cara que ele fica estagnado ao decorrer da vida, que é simplesmente um cara que sabe alimentar a própria curiosidade. Tu achou que eu ia vir com algum insight mirabolante? Curiosidade. Essa é a chave. Hoje eu vejo muitas pessoas que, de certa forma, se limitam e fecham o seu horizonte na sua frente justamente por não ter curiosidade. Uma pessoa que ela é curiosa e alimenta isso dentro de si, ela tende a testar muito mais coisa, ela arrisca mais, erra mais e, por consequência, aprende mais. E vai muito além disso. Uma pessoa também pela qual consegue alimentar mais a sua curiosidade, ela vai pesquisar mais. E a chance dela encontrar algo muito valioso antes de todo mundo é infinitamente maior. Simples assim. Essa que é a parada. E eu quero que você saia desse vídeo alimentando a sua curiosidade. Talvez você se arrependa de algumas coisas que você vai fazer, mas foi algo que eu aprendi com meu pai e eu quero compartilhar com você. Irmão, antes arrependido do que você morrer com a dúvida. Sacou? E fora que você se torna muito mais inteligente, muito mais preparado, muito mais maduro e evoluído. Por quê? Porque se você teve curiosidade de fazer determinada coisa, errou, teve um prejuízo e você conseguiu resolver, você já sabe que não pode mais cair naquilo. E se por algum acaso acontecer, você sabe até mesmo como resolver. E muito provavelmente, por você saber como não deve ser feito, você encontra a forma correta de conseguir solucionar aquele determinado problema ou de conseguir projetar aquela ideia e fazer com que ela funcione. E você não vai se fuder mais, irmão. Você tem que aproveitar justamente a fase pela qual você é jovem, que você pode arriscar, para isso. Eu aprendi, por exemplo, que quanto mais cedo tu fizer a cagada, melhor. Imagine, por exemplo, você, não sei qual que é a sua idade, mas digamos que você tenha 20 anos, e você simplesmente, sei lá, tá... Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Você tá apertando a campainha da casa das pessoas e saindo correndo. É melhor que você faça isso quando criança, por quê? Porque pode ser que, sei lá, tu fez essa merda, teus pais foram te corrigir, te deixaram de castigo e tu aprendeu que aquilo não é algo a ser feito. Então é muito menos vergonhoso tu fazer isso com 10 anos de idade do que tu fazer com 20, por exemplo. Eu sei que dei um exemplo muito chulo, mas qual que é a parada? Quanto mais velho tu vai ficando, maiores vão ser as consequências das ações que você fazer. Então, quando você errar, irmão, você fizer uma merda, você não pode ficar se martirizando. Isso faz parte da vida, entendeu? Eu me considero um cara inteligente. Eu não vou mentir pra vocês. Eu me considero, pô, um cara acima da média. Mas, porra, tem determinados assuntos que eu sou extremamente burro.
e que de verdade não tem maturidade nenhuma. E eu busco justamente o quê? Pesquisar, conversar com pessoas do meio, e eu acabo evoluindo por conta disso. Então, tipo assim, porra, mano, às vezes tu tá vendo um cara que, tipo, caralho, mano, o cara tá fazendo uma função que, tipo, pô, um trabalho que tu nunca vai fazer na tua vida. Mas pergunta pra ele do que ele faz, qual que é a função dele, qual a importância. Isso vai te trazer muito mais bagagem, seja pro mundo corporativo, pros negócios, talvez até pro dialogar com uma mulher, vai saber. Muito mais produtivo tu fazer isso do que tu simplesmente só olhar as coisas acontecer e tu não buscar entender. E se você for conversar ou assistir palestras, conversas, entrevistas, podcasts de pessoas que são milionárias e ou bilionárias, você vai perceber que é muito difícil ter algum assunto que eles não entendem porra nenhuma, que são um completo leigo. Eles têm um embasamento, nem que seja um pouco superficial de cada coisa. Sacou? É por isso que, se você for ver, por exemplo, a maioria dos bilionários tem o costume de ler de 1 a 2 livros por semana. Por quê? Porque é curiosidade de informação, de entender mais como é que o mundo gira e como é que o mundo funciona. E eu quero que você alimente isso dentro de si também. Porque senão, cara, tu vai ser igual a maioria dos brasileiros, que são pessoas totalmente alienadas. E por que que elas não evoluem? Por que que elas não conseguem melhorar de vida? Porque simplesmente só aceitam as coisas como é e não buscam entender como é que funcionam e como pode resolver isso. No mais, esse é o vídeo. Eu espero genuinamente que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Conheça o Sistema Cronômetro, está pelo valor de míseros R$ 47. Compre se você quiser, eu não dependo desse produto para viver. É só uma forma de, se você quiser apoiar o canal, tá tudo certo. E você também tem uma garantia incondicional de 30 dias caso você não goste do produto. Só você apertar a porra do botão que o dinheiro volta à sua conta bancária. Eu nem sequer posso intervir nesse processo. No mais, qualquer coisa, fico à disposição. Valeu!